Retornamos com o programa TV Inovadora, agora iniciando entrevista com Renato Pacholek, da Unicampo e do Instituto Macro. Antes de iniciarmos a entrevista, eu quero apresentar a vocês a Fazendinha, pousada A Fazendinha, que está em promoção especial. De domingo a quinta, apartamentos duplo R$ 198, triplo R$ 260, individual R$ 138 e crianças de 6 a 11 anos apenas R$ 40. O site www.pousadaafazendinha.com.br é possível conhecer um pouco mais da estrutura e através do fone 44-3523-2819 é possível realizar as reservas. No sábado à noite também existe o jantar italiano, onde tem, antes do jantar, uma degustação de queijos e vinhos. Muito bom, um local onde pode ser levado a família e as crianças. Boa tarde, senhor Renato Pacholek, tudo bom? Boa tarde, satisfação estar aqui contigo. Podemos traçar alguns comentários, discorrermos um pouco sobre o nosso dia a dia e desde já agradeço o convite. Obrigado. Senhor Renato, o senhor pode ser considerado o principal entusiasta da criação da Unicampo, que é uma faculdade privada aqui em Campo Mourão. Como foi essa iniciativa? O que motivou o senhor? E de onde surgiu essa ideia de trazer uma nova faculdade para a nossa cidade? Você sabe que, até eu estava vendo o Marcos falar na outra entrevista, e a gente pensa muitas vezes que o empreendedorismo e o protagonismo mesmo, ele se refere muito mais ao jovem. Tá? E é legal que se pense assim, acho que se dá uma força. Mas também as pessoas que têm mais a minha idade, eu gostaria de ressaltar que a gente pode ser empreendedor, você pode protagonizar mesmo já com um pouco mais de idade. Então, dentro desse espírito, é que efetivamente a gente começamos junto com um grupo de pessoas, inicialmente um grupo reduzido, começamos a trabalhar com pós-graduações, que é uma área que eu sempre militei do magistério, então uma área que é a nossa área de ação. E numa sequência disso, com o fluir das ações, a gente começou a sentir essa necessidade de termos aqui um campo aberto, uma possibilidade para mais uma faculdade. Fizemos uma pesquisa regional e elaboramos um projeto. Como esse projeto foi se demonstrando viável, a gente foi seguindo umas etapas. E até para nós surpresa, a surpresa veio assim rapidamente até, que nós em aproximadamente um ano e pouco, 1 ano e 3 meses, nós conseguimos estar com 5 cursos aprovados pelo MEC. Pautado num projeto muito bem elaborado por especialistas, então realmente foi assim uma grata surpresa até para nós. A gente, claro, corríamos atrás, mas não tínhamos ainda muito a ideia de que a coisa poderia acontecer nesse curto espaço de tempo. Ok. É muito importante a faculdade, a gente percebe aqui em Campo Mourão um grande desenvolvimento, até em número de pessoas, em decorrência aí do integrado, a própria Unicamp, a UTFPR crescendo, a FECILCAM também com novos cursos, e aumentando a sua estrutura. Então é bastante interessante e eu creio que é o tipo de empresa que trabalha para o bem comum também, que vem e ajuda a cidade a crescer, e a gente precisa disso. É interessante nessa colocação, inclusive, a parte da movimentação na cidade. Então, nós notamos que alguns anos atrás, quando o integrado começou suas atividades noturnas com a faculdade, antes disso ainda, não havia concentração nenhuma à noite. À noite esse lado aqui era morto. Exato. Então, eu estou falando aqui porque é muito próximo aqui da televisão. Mas uma sequência... com a vinda de outras empresas também, lógico, do ramo comercial, que trabalha durante o dia, mais tradicional mesmo, claro que esse movimento já foi acrescido, mas em especial com as faculdades, quando o integrado começou a funcionar à noite, é interessante notar, o movimento se concentrava mais ali nas cercanias do colégio. E depois, com a vinda da Unicampo, claro, você começa pequenininho, mas você dando passos positivos, então a gente já pode notar essa concentração aqui. E assim, Pedro, até para concluir essa observação, tem um grande amigo meu, de Ubiratã, o Dr. Valdir D'Alessio, pai do prefeito lá do Fábio D'Alessio, ele faleceu 2 anos atrás. Eu trabalhei muito na Coagru, dando cursos, palestras. E ele sempre comentava o seguinte, olha, o que nasce grande é monstro.
Então as coisas têm que nascer pequeno e se estruturando. Eu vi o Marcos falar aqui, realmente é isso, né? Você nasce pequeno, vai se estruturando, vai fazendo seus planejamentos, as estratégias de ação, e lá pelas tantas você consegue começar a ocupar um lugar interessante. Ok. O senhor também é proprietário de uma empresa de consultoria, treinamentos e capacitação, que é o Instituto Macro. Instituto Macro. Isso. Ali a gente percebe que está organizado ali próximo ao Chachichão, correto? Certo. Ali no meio da quadra, né? Subindo a rua. Exatamente. Esse serviço, qual foi a visão de criar uma empresa de capacitação? Eu sempre volto e meio, a gente vai conversar, o senhor está viajando. Ô Pedrinho, já retorno, estou em tal cidade. Estou na estrada. Estou na estrada. Quem são os consultores? Como foi feita essa logística? Então, nós temos, na verdade, nós começamos ali no primeiro momento, a gente começou mais montando alguns cursos voltados à extensão e à pós-graduação, já com vistas à faculdade, como falei inicialmente. Mas aí também a gente começou a ver que havia uma lacuna de ação voltada à parte da administração, de efetivação de cursos junto a grandes empresas. Começamos assim, até eu citei a Coagru agora, foi uma das que nós começamos há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Começamos nas grandes empresas, cooperativas, outras grandes empresas, Diplomata, grandes empresas mesmo, ministrando cursos realmente a colaboradores. E no momento seguinte começou a surgir, isso é uma área muito interessante, o trabalho junto ao associado. Então nós, através da nossa equipe, que somos acho umas 10 pessoas que trabalham efetivamente com essa área, alguns inclusive são professores também da Unicamp, então a gente começou a notar que essa área de ação junto aos associados era muito interessante e inclusive ela chegava assim, a aguzar a gente mesmo, né, de caramba, que negócio diferente. Então nós começamos o desenvolvimento de vários temas, propiciando então o interrelacionamento da família, a interação junto à empresa, a ocupação e a informação ao jovem, tá? O combate à drogatização. Então a gente começou nessa área junto a grandes empresas, sabe? E hoje esse trabalho é muito extenso, nós temos outras empresas, inclusive aqui de Campo Mourão, que também o fazem, né? Então bem interessante. E com esses contatos junto a professores que essas empresas propiciaram, eles começaram a nos convidar. Mas por que vocês não fazem prefeituras? Né? Então é interessante, né? Vai se montando assim muito sutilmente, né? É como a água correndo um caminho natural. É interessante, é o caminho natural mesmo, né? Cheio de curvas, né? Tal. E quando nós vimos, começamos a descobrir meios de participarmos efetivamente de uma licitação, né? Nos prepararmos para tanto, né? Tem uns amigos meus aqui, advogados, que diziam, se você quer participar de licitação, você faça uma biblioteca para a licitação. Então começamos nesse sentido. E hoje nós estamos atuando em aproximadamente 18 municípios no estado, daí a adequação das minhas viagens, né? E nós ainda estamos com uma logística de transporte, ainda estamos estruturando isso, então tem dia que nós estamos em Terra Rica, que é um exemplo, né, lá para cima de Paranavaí, lá, e na manhã seguinte, alguém de nós, e muitas vezes eu, tem que estar em Ortigueira, um exemplo. Né? Eu me recordo um dia que eu estava em Curitiba, num curso junto a Uniodonto, junto a uma cooperativa, e no dia seguinte, pela manhã, terminei a noite, e de manhãzinha eu tinha que estar em Pato Branco. Então essa logística ainda está, esse ano nós temos que, eu tenho que caminhar menos, né? Então, mas muito interessante, sabe, é um trabalho desafiador, a gente vê a transformação hoje, nós vemos assim, nós estamos tentando transformar aquele que transforma. Então isso é algo bastante interessante, é uma das missões do Instituto Macro, né, que é essa parte da consultoria mesmo. Ok, é divertido você ser consultor, dar treinamentos, pega a estrada, conhece gente nova, realidades diferentes, situações diferentes, sim. Aprende, alguns dizem, alguns não, com certeza, a gente aprende muito mais do que ensina. Com certeza, né? Você é professor, é esse esquema. Por dar aula a gente aprende um pouquinho também. E é muito satisfatório, né? E vai da vocação da pessoa mesmo de ter essa vontade e gostar. Sairemos agora para um breve intervalo e já retornamos com o TV Inovadora.